Som. Boa noite, irmãos. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com grande satisfação que vamos iniciar agora mais um culto. O culto aí que a princípio, é o nosso último culto à distância, no sentido de que a partir do próximo domingo estaremos nos reunindo ainda com bastante limitações, mas estaremos nos reunindo aqui no templo presencialmente, para a graça do Senhor Jesus. Então eu gostaria de fazer alguns lembretes ao longo desse tempo que nós temos aqui, tá? Aqueles que podem vir, aqueles que têm o desejo de vir, nós compreendemos se você ainda se sente preocupado com a condição atual. Então o culto ainda vai ser transmitido, porém nós poderemos estar aqui com a porcentagem do grupo da igreja. Nós estaremos com álcool em gel, nós estaremos com as cadeiras separadas com distanciamento, nós estaremos com espaço reduzido, a fim de que estejamos dentro das normas e a fim de que possamos estar juntos mais uma vez. Então que o Senhor Jesus nos abençoe ao longo desse retorno, que possa ser um retorno saudável para a gente, que Ele possa nos guardar, assim como tem nos guardado nesse momento de pandemia, nesse momento de dificuldade, Ele possa também nos guardar nesse momento de retorno, e que sobretudo a nossa vida, o nosso culto aqui dentro, resulte para a glória e honra do nome do nosso Salvador Jesus Cristo, e continue resultando. Para iniciar esse culto de domingo, eu gostaria de orar com você e pedir que o Senhor esteja abençoando esse momento e que estejamos consagrando esse momento ao Senhor, porque esse culto é o culto de louvor e de adoração a Deus. Oremos então. Pai, nós somos gratos a Ti pela oportunidade que temos, ó Deus, mesmo que virtualmente, mesmo que de certa forma à distância, mas pela oportunidade, a liberdade que temos de nos reunir para bendizer ao Senhor. Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque nós só estamos na Tua presença porque o Teu Espírito tirou as escamas dos nossos olhos. O Senhor nos fez reconhecer a Tua tão boa salvação, ó Pai, e esse é o motivo de estarmos diante do Senhor. Nós não temos mérito para estarmos diante do Senhor, nós não temos, ó Pai, direitos de estarmos diante do Senhor, portanto nós estamos diante de Ti tão somente em favor da Tua graça, para Te agradecermos, ó Pai, pela Tua bondade, para Te agradecermos, ó Pai, pela salvação na cruz do Calvário. Nós queremos relembrar, ó Pai, sempre, jamais esquecer, ó Pai, porque fomos salvos pelo sangue do Teu Filho naquela cruz, e que então isso seja o foco de nossas vidas, render louvor, ó Pai, ao Senhor, que a nossa vida seja um culto ao Senhor, que o Teu Espírito dia após dia venha a nos ensinar, a nos orientar, ó Pai, para que possamos crescer em maturidade, em conhecimento, em relacionamento contigo, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, esteja abençoando não somente esse momento, ó Pai, não somente as pessoas que estão aqui nesse lugar reunido, mas todo aquele, ó Pai, que escuta essas palavras, ó Deus, seja os nossos vizinhos, seja por meio da internet, seja aqueles que estarão vendo posterior, ó Pai, a esse momento, de forma que esse vídeo será gravado. Que, Senhor, o Teu Espírito, ó Pai, da mesma forma esteja abençoando, que a Tua mensagem da mesma forma esteja edificando, exortando, conforme o Teu querer, a Tua vontade, ó Pai. Nós bem sabemos que o Senhor é um Deus vivo, assim como a Tua palavra é viva, portanto nós Te pedimos, ó Pai, continua a nos lapidar, ó Deus, para que ao chegar, ó Pai, no céu, nós então venhamos não somente a alegrar ao Senhor, mas nós venhamos a nos alegrar em viver, Senhor, na santidade do Teu recinto, em viver, ó Pai, diante da Tua santidade. Portanto, ó Deus, continua a nos ensinar, continua a nos purificar, a nos santificar, e que, Senhor, a nossa vida de verdade seja um culto ao Senhor. Deus, sincera e humildemente, eu peço ao Senhor que o Senhor retire de nós os nossos pecados nesse momento, o Senhor perdoe as nossas falhas, a impureza de nosso coração. Deus, que o Senhor, ó Pai, esteja nos fortalecendo, ó Pai, e tirando de nós o desejo por aquilo que não Te agrada,
a fim de que, ó Pai, nós venhamos a continuar caminhando e que esse momento seja ainda mais, ó Pai, diante de Ti, santo, agradável aos Teus olhos, ó Pai. Em nome de Jesus eu Te consagro todo esse momento que haverá aqui, Te consagro, ó Pai, os nossos corações, as nossas vidas, e Te consagro, ó Pai, Senhor, todo louvor e toda adoração que será rendida ao Senhor nesse lugar. É o que eu Te peço e Te agradeço, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Eu queria te convidar a abrir na carta, no Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 17, para que a gente faça uma pequena reflexão nesse momento. Esse é um texto do qual eu gosto muito, porque assim como todas as ações de Jesus, assim como todos os textos em que os evangelhos narram, eles têm assim uma aplicação para aquele momento e uma aplicação para toda a eternidade. E esse caso aqui não foi diferente. A partir do versículo 11, Lucas 17, 11, é a narração ali da cura dos 10 leprosos, e diz assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou e, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória, senão este estrangeiro? E disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Esse texto é um texto riquíssimo, e do qual particularmente eu gosto muito. Eu já falei, já meditei nesse texto diversas vezes, mas esse é um momento oportuno para que possamos falar dele, ainda que de forma bem rápida e resumida. Nós nos vemos em meio a essa pandemia, em meio a essa situação particular, e nos achamos assim agraciados, porque a grande maioria de nós não contraiu esse vírus. A grande maioria dos que contraíram passaram ilesos, vivos, e nós damos glórias ao Senhor por isso. Mas a grande questão é: os 10 em obediência a Jesus, ainda que mantendo todo o protocolo, distante de Deus, distante de Jesus naquele momento, clamando ao Senhor, foram atendidos por Deus, mas tiveram o seu problema temporário retirado do meio deles. A profundidade desse texto se encontra no sentido de que aquele que volta para agradecer recebe algo que não é temporário. Aquele que volta para agradecer tem algo diferente dos outros 9. Os 10 foram curados, os 10 receberam a bênção, os 10 tiveram ali o favor de Deus sobre as suas vidas, assim como a grande maioria de nós tem tido. A grande diferença é que os outros 9 voltaram a morrer, assim como nós iremos, seja por uma pandemia, seja por um acidente qualquer. É bem certo de que todos nós passemos pela morte. A grande diferença é que, ao compreender a graça e a bondade do Senhor Jesus Cristo, esse único volta e se lança aos pés de Jesus e recebe algo que os outros 9 não recebeu. Mais do que isso, recebe algo que ninguém poderia lhe dar. Jesus diz para ele: rapaz, vai, a tua fé te salvou. Esse está salvo, pode morrer, pode ir embora, pode pegar lepra de novo, porque ninguém nem nada pode tirar o que Jesus concedeu. E nós estamos muitas vezes como esses 9, comemorando as bênçãos do Senhor e esquecendo de quem o Senhor é. Nós estamos saltitantes, obedecendo, porque eles obedeceram, eles foram até o sacerdote, no caminho foram curados, e ao sermos curados, ao sermos abençoados com um emprego novo, ao sermos abençoados com um carro novo, nós saímos pelo caminho saltitante, e esquecemos de, assim como esse estrangeiro, retornar a Jesus e nos lançar aos pés dele, e dizer: Senhor, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem sido presente em nossas vidas. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem nos abençoado. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor de fato é o Deus das nossas vidas. A grande questão é fato que Deus tem nos abençoado, mas nós temos sido 90%
ou nós temos sido esse único que retorna e se lança aos pés do Senhor? A nossa bênção é uma cura temporária? Ou é a compreensão que nós não temos direito à vida, mas o dono da vida nos concedeu, juntamente com ela, a vida eterna? Então, meu irmão, não se esqueça disso. Comemore as vitórias que Deus tem te dado. Comemore a cura que o Senhor tem te dado. Comemore o favor de Deus. Mas não se esqueça de se lançar aos pés de Jesus, o dono da cura, o dono da bênção, o dono da vida. Não se esqueça de se lançar aos pés dele e dizer a ele: glórias ao Senhor, porque ainda que tudo aconteça, é diante da permissão e da sua vontade. Que o Senhor nos abençoe e que o seu Espírito esteja fortalecendo os nossos corações nesse tempo, em nome de Jesus. Eu queria convidar o Ministério de Louvor a estar entoando os hinos ao Senhor. Amém, vamos louvar ao Senhor, que você possa colocar o teu coração diante dele nessa hora, e que assim como as canções queremos entoar diz, que a tua fé seja renovada nessa noite, e que você possa levantar uma canção ao único digno de adoração, Jesus. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé.
vou mover o sobrenatural. Eu vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Eu vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada dia queremos viver rompendo em fé, Senhor, na fé que o Senhor nos deu para vivermos plenamente diante da Tua presença. E por isso nós queremos cantar uma canção ao Cordeiro que é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a força, e a quem foi dado todo o poder. Tu és digno, Jesus. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. 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 Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu pra sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu pra sempre. Pra sempre. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. 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 Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a
te adorando, Jesus, declarando que ao Cordeiro seja a honra, a glória, o louvor ao único e para sempre poderoso Deus Santo. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, cantamos. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja a glória. Todo domínio está em suas mãos, sim. Seja o domínio pelos séculos dos séculos.
Eu gostaria de chamar aqui o licenciado Douglas para estar ministrando a mensagem para a gente hoje. É uma alegria grande estar dividindo o microfone, o púlpito com ele, é um irmão muito querido. Tenho certeza que vai nos abençoar hoje com a palavra de Deus, que o Senhor vai usá-lo para falar conosco. Então eu gostaria de orar pela vida dele, para que o Senhor continue usando e assim nos trazendo a sua palavra. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor não precisava de nós, mas mesmo assim o Senhor nos agracia com essa honra, que é nos usar para falar do teu amor, da tua graça e do teu conserto sobre nossas vidas. Mais uma vez eu te peço que tu use o teu filho querido e Deus, que o Senhor esteja ministrando aos nossos corações. Pai, em nome de Jesus, fala para os nossos corações, de forma que nós possamos entender tudo aquilo que não provém do Senhor, ó Pai, assim como sempre digo, ó Deus, quando eu vou ministrar, que ele não possa falar, que ele possa deixar de falar, e tudo aquilo, ó Pai, que vier do Senhor, que encontre solo fértil em nossos corações e transforme em nossas vidas, a fim de que renda glórias ao Senhor. Eu te consagro mais uma vez a vida desse querido irmão e te peço, ó Pai, seja conosco no nome santo de Jesus. Amém. Saudar os irmãos com a paz do Senhor, dizer que é um privilégio estar mais uma vez com os irmãos, mesmo que sendo via online, mas eu glorifico ao Senhor essa oportunidade, desse convite, uma alegria muito grande poder estar com os irmãos aqui presentes e os irmãos que estão ouvindo, que vão ouvir essa mensagem. Desde já quero parabenizar todos os pais da IEC de Coroa Grande por esse dia, mas a nossa homenagem especial é esse culto ao Senhor, nosso Pai eterno. Amém? Sem delongas, eu gostaria de dividir com os irmãos o texto histórico do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versos do 1 ao 25, e eu estarei lendo os 25 versículos, mas na exposição nós estaremos resumindo, amém? Para não ser versículo por versículo, mas nós vamos estar lendo do 1 ao 25, e diz assim a palavra do Senhor aos nossos corações nessa noite. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar ao fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardar, intencionado apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia pregação incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados acorrentado com 2 cadeias, e a sentinela à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te, calça as sandálias. Ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, seguia, não sabendo o que era real, o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhes antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente, e saindo enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao poste do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: está louca. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Eles então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhe como o Senhor tirara da prisão e acrescentou: anunciar isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que
teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo procurado e não achado, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem injustiçadas. E descendo a Judéia para Cesareia, Herodes passou ali alguns dias. Em a sua versão deve estar algum tempo. Ora, havia séria divergência entre Herodes, os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a ele. E depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentou ao trono, dirigindo-lhe a palavra. E o povo clamava: é voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu. Por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo cumpriam a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Bem sei que já foi orado, mas gostaria de orar sobre a palavra mais uma vez. Então fechemos os nossos olhos. Pai, nós louvamos o Teu nome nessa noite. Maravilhoso é saber, ó Pai, que o Senhor nos salvou. E por isso, ó Pai, nós estamos aqui, porque o Senhor nos elegeu, nos escolheu. Somos privilegiados, ó Pai. Então, em nome de Jesus que eu te peço, Senhor, que essa palavra, ó Pai, pessoalmente, individualmente, alcance cada coração. Ó Pai, que essa palavra seja uma boa palavra, mas não no intuito somente de tapas nos ombros, mas que ela possa fazer o efeito ao que o Senhor falou ao meu coração, para que a tua igreja receba como transformação, como edificação, para que o seu nome seja glorificado. Essa é a minha oração de gratidão em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, eu gosto muito desse texto, e esse texto já tinha até comentado algumas vezes com o pastor Andrei, né? É difícil eu ainda falar pastor Andrei, né? Pela intimidade, mas já comentamos algumas vezes sobre esse texto. Esse texto fala muito ao meu coração. Eu gostaria de trazer, lógico, um pano de fundo, o conteúdo histórico desse texto, mas antes eu queria tentar trazer, espero que os irmãos entendam, espero que o Senhor fale ao seu coração, essa dificuldade que nós temos passado nos dias de hoje. Porque esse texto de Atos 12 é uma transição, nós sabemos, né? Fala da perseguição do povo judaico, né, que Herodes faz ao povo de Jerusalém, aquele povo cristão que estava passando por certa dificuldade no momento. Nós vamos relatar várias dificuldades que o povo estava passando, como no versículo 1 já fala que estava maltratando alguns da igreja, Tiago é morto, Pedro está preso, então a igreja está passando por dificuldade. Trazendo para os nossos dias, não é diferente a nossa dificuldade. Tem sido uma dificuldade muito grande a pandemia. Por quê? Esse momento que nós estamos vivendo aqui agora de estar pregando para a câmera é uma coisa que nós não estamos acostumados ainda, é novo. Conhecemos tecnologia, mas isso para a igreja é novo. A igreja está acostumada a chegar, a abraçar, a ter comunhão, né? E nós temos que ter afastamento. A igreja está passando por um momento difícil. E essa pandemia, ver entes queridos, ver irmãos morrendo, traz sofrimento para a igreja. E do mesmo jeito que essa igreja apostólica ela vai passar por essa perseguição, por esse momento, graças a Deus, mas não está longe, nós ainda não passamos por perseguição religiosa, como nossos irmãos africanos e asiáticos. Nós temos liberdade de culto. Mas esse momento de pandemia é um momento que nós estamos passando por dificuldade. Por isso esse texto. Quando fui convidado, eu já estava lendo esse texto, e esse texto falou muito grande ao meu coração. Nós vamos narrar o que estava passando na igreja apostólica e vamos trazer para os dias de hoje o que nós estamos passando, tentando assim fazer algumas aplicações. Então, a igreja, o tema dessa mensagem é: a igreja é triunfante. Eu creio que os irmãos durante a mensagem vai entender por que a igreja é triunfante, e nós sabemos por que a igreja é triunfante. Mas no sentido teológico, amplo da palavra, a igreja na sua plenitude, estou falando da igreja no sentido os salvos reunidos, aquela igreja que Cristo apresentará a Deus no grande dia, né, sem mácula e sem ruga. Porque se falar de igreja hoje, local, nós temos muitas igrejas se apresentando como igreja e fazendo o que bem quer do evangelho, e nós não sabemos que o evangelho é brincadeira. Tanto que nesse texto os irmãos vão passar por perseguição, por sofrimento, por causa do evangelho. Então o pano de fundo relata, né, que nós iniciamos falando
de Atos 11, é impossível não falar de Atos 11 para chegar no capítulo 12, onde Pedro recebe uma visão juntamente com Cornélio, vai à casa de Cornélio, no capítulo 10, e ali o Espírito Santo desce sobre os gentios, né? Trazendo a inclusão, onde vai chegar no 12 aqui, já o gentio sendo incluso. No 11, Pedro, ele faz uma defesa, porque foi na casa de Cornélio. Você vai ver aí a partir do verso 11, talvez seja como tópico na tua Bíblia, logo em cima do versículo 1, a defesa de Pedro. Por quê? A liderança conservadora dos judeus, eles pressionam Pedro, porque Pedro foi à casa de gentios. E ele conta como aconteceu, relata tudo o que aconteceu, e no verso 18 do capítulo 11, eles vão falar que, confessarem, né, que também aos gentios foram concedido o Espírito Santo. Então é difícil compreender o abismo intransponível que há entre os judeus e gentios nessa época. Nenhum judeu ortodoxo podia entrar na casa de um gentio, muito menos assentar-se à mesa. Tanto que no verso 11, Pedro vai relatar por que ele foi lá. Mas esta foi a memorável declaração dos líderes conservadores judeus da igreja de Jerusalém. O próprio Deus confirmou esse fato inquestionável ao conceder o Espírito Santo a um grupo de gentio, como já foi relatado. Nós precisamos entender algumas coisas, e é bem claro, né, a forma de inclusão, essa transição, e esse pano de fundo, ele tem Pedro como o ator principal até o capítulo 12 de Atos. Quem já estudou Atos sabe, ele é o ator principal até esse texto, e de 13 em diante Paulo assume a responsabilidade, começa as incríveis missões de Paulo. Antes, porém, Lucas ele relata 2 episódios para nós entendermos aqui. Ele narra, né, a transição entre a conversão do primeiro gentio através de Pedro e a evangelização sistemática do gentio através de Paulo. Esse primeiro episódio, a expansão da igreja em direção ao norte, tem como cenário a cidade de Antioquia. E o capítulo 11 fala de todo o crescimento da igreja no capítulo 11. No capítulo 12, já vai falar dessa perseguição que a igreja está passando. Nós vemos crescimento, logo seguido, sofrimento, né? Então, esse texto que nós vamos fazer uma exposição, Lucas vai relatar, vai narrar essa perseguição por parte de Herodes Antipas, e tem como cenário a cidade de Jerusalém. Mas antes, nós vemos que no capítulo 11, nós cristãos somos chamados cristãos pela primeira vez, através dos discípulos, na cidade de Antioquia, no verso 26. Então, Lucas vai relatar esse segundo episódio que nós lemos e vamos explicar. É a última história de Pedro, como já foi bem falado, antes de Paulo assumir, né? Mas nós sabemos que a notícia desse crescimento não agrada a Herodes. Chega ao ouvido dos líderes religiosos, assim como eles haviam enviado Pedro e João para investigarem o que aconteceu nos samaritanos, em Atos 8, enviam Barnabé a Antioquia, né? E ali chegando, ele conforta os irmãos para que os irmãos eles fiquem firmes, né? Porque ali há crescimento. Se você analisar Atos 11, 23, ele incentiva os irmãos a permanecerem na fé. E ele, no verso 25 do capítulo 11, vai falar que ele chama Saulo para ensinar ao gentio. Aqui começa essa evangelização sistemática. Mas o que chama atenção, porém, é esse significativo crescimento da igreja provoca a oposição do rei Herodes Antipas. Ele manda decapitar o apóstolo Tiago, né, coloca Pedro na prisão. A situação era crítica, mas a igreja se dedicava à oração. E Pedro foi milagrosamente libertado na manhã seguinte. No exato momento em que Pedro seria julgado e provavelmente executado, ele não foi localizado. O plano de Herodes havia falhado. É interessante essa última frase que eu escrevi aqui, que o plano de Herodes havia falhado, que traz a ideia do que Salomão escreveu, lá em Provérbios 16, que diz: o homem faz plano, o coração do homem pode fazer plano, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. O plano de Herodes falha. Por quê?
Porque Deus tem uma missão para a igreja. A igreja nesse momento, no capítulo 11, está crescendo. No 12, os cristãos começam a ser maltratados, como o verso 1 de Atos vai dizer. Então nós separamos 3 pontos aqui para nós podermos falar essa noite e aplicar aos nossos corações. Nós vamos ver que no verso 1, Herodes prende alguns para o maltratar, faz Tiago passar pelo fio da espada, é morto, e Pedro é preso. Até no verso 5, nós vemos Herodes triunfando, mas o tema da mensagem é: a igreja é triunfante, mas o povo está sofrendo. Se você ler de Atos 1 até o Atos 12 e vai seguir, sempre o povo cristão está sofrendo, mas sempre há crescimento. Sempre há crescimento. Muitas das vezes é necessário nós passarmos por algumas coisas na nossa vida para nós podermos crescer, porque nós sabemos que Deus é Deus de monte e Deus de vale. Deus é Deus de sofrimento e Deus de bonança. Então nós separamos 3 pontos para nós podermos falar, e a cada tópico eu dei um tema. Então esse primeiro tema desse primeiro tópico: a igreja triunfante ora incessantemente, dos versos 5 ao 8, tendo como verso-chave o 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele, de Pedro. Nós vemos que nesse texto aqui, a igreja ela ora em favor de alguém que está passando por um momento difícil. A igreja se reúne e ora incessantemente. E do verso 6 até o 8, Deus envia a resposta da oração aos irmãos. É claro no texto, Deus envia um anjo e liberta Pedro, amém? No verso 9, Pedro está meio tonto do que está acontecendo ainda, mas ele é obediente. Mas trazendo esse ponto, a igreja triunfante ora incessantemente. Tem uma frase de Charles Spurgeon, que fala que a igreja que não ora, ela está morta. E nós vemos todo esse sofrimento que está passando e a igreja orando. Trazendo para os dias de hoje, nós precisamos entender que esse momento difícil é o momento da igreja orar incessantemente. E essa dificuldade que nós temos passado, de estar sem comunhão, fazendo tudo, tendo que fazer tudo online, dificulta muito mais, porque muitas das vezes não tem força. Quando nós temos comunhão, nós fazemos a formiguinha, nós vamos na casa do Ivan, reanimamos, eu estou fraco, o Andrei vai me visitar, e nós conseguimos em comunhão trazer alguns. Mais longe fica difícil, nós não sabemos o que todo mundo está fazendo. Nós não sabemos se todos os irmãos da IEC de Coroa Grande vão assistir esse vídeo para ser edificado. Mas Deus, ele continua a ser soberano. Então uma igreja que não ora é uma igreja que está morrendo. E nós temos uma dificuldade muito grande de reuniões de orações, e todas as igrejas passam por isso, Não vou falar que a de Leandro não passa, a de Coroa passa. Há um esvaziamento muito grande na reunião de orações, sim ou não? Você não precisa responder. Mas nós precisamos entender que a igreja triunfante ela deve orar incessantemente. Por que orar incessantemente? Porque no texto da igreja apostólica vai dizer que quando a igreja ora, o milagre acontece, amém? Será que é diferente nos nossos dias? Será que Deus ele não continua a fazer? Se nós olharmos em Mateus 7, o verso 7 diz assim: pedi, dá-se-vos-á, buscais e acharei, batei e abri-se-vos-á, pois tudo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate, abre-se-vos-á. O tópico desse versículo, Jesus incita a orar. Mas hoje em dia nós temos tido no meio cristão, cristãos extremistas, que fala que Deus ele é soberano, então a gente não precisa orar. Ele sonda o coração. Mas Jesus Cristo ele incita a orar. Jesus Cristo quer ouvir da sua boca a sua petição. Ele quer realizar o milagre que você precisa, mas ele quer ouvir da sua boca. Ele sabe tudo o que está passando, mas ele quer ouvir da sua boca. Então, trazendo para esse tema, para a nossa vida, eu não sei qual é o Pedro que está encarcerado na sua vida, eu não sei qual é o Pedro que está encarcerado na IEC de Coroa Grande, mas a resposta desse texto me garante que a igreja precisa se reunir para orar. A igreja precisa orar incessantemente para que o milagre possa vir. Então a igreja ora incessantemente.
A igreja apostólica orou incessantemente e Pedro foi liberto por meio de um anjo. O Senhor mandou resposta à oração dos irmãos e nós devemos fazer a mesma coisa. Nós devemos orar incessantemente. Então, nós damos continuidade, né? Vai falar que Pedro, ele sai, ele é livre, mas ele está meio tonto, ele não sabe o que está acontecendo, né? Pensa que é uma visão, mas ele obedece. Depois de ter passado pela primeira e a segundo portão, que abriram automaticamente, ele sai pela rua, e o anjo se aparta dele. No 11, Pedro então caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor me livrou da mão de Herodes de toda expectativa do povo judaico. Entramos no segundo ponto. A igreja triunfante deve crer que Deus faz além do que pedimos ou pensamos, né? Do verso 12 ao verso 16, mas o verso 16 é o chave, que diz assim: entretanto Pedro continuava batendo, então eles abriram e viram-no e ficaram atônitos. A narrativa vai dizer, né, que Pedro lhe reconhece que Cristo, verdadeiramente o Senhor, envia o anjo e liberta ele. No 12 ele vai para a igreja, aonde os irmãos estavam congregados orando. Então Pedro, o milagre já está indo em direção à igreja, a resposta da oração dos irmãos já está indo em direção à igreja. Ao chegar na igreja, no verso 13, quando ele bate na porta da igreja, a menina, a criada Rode, ela vai abrir a porta, e quando ela ouve a voz de Pedro, ela crê. Ela estava orando junto com os irmãos, ela estava lá dentro. Lógico que não é relatado o tempo em que eles oraram para que Pedro viesse, mas a igreja estava reunida, e ela entende, ela vai lá, avisa: ó, Pedro está à porta. A igreja que está orando, ela recebe o milagre na porta, e ela fala a primeira coisa no verso 15, eles disseram: estás louca. Ela insiste, porque ela ouviu a voz de Pedro, e eles dizem a segunda vez: é o seu anjo. Nessa época o pessoal acreditava em anjo da guarda, e nós sabemos que o Senhor pode enviar um anjo sim, para nos salvar, mas nosso protetor é Jesus Cristo, amém? Mas não existe anjo da guarda, né? E como eles pensavam, que anda do nosso lado nos livrando. Não, Jesus Cristo sim nos livra, e Ele é poderoso para mandar sim um anjo nos livrar de determinadas situações. E existem situações que nós somos guardados, que nós ficamos meio atônitos quando acontece. Mas Pedro, ele vai dizer, ele continua batendo, então eles abrem, eles olham um milagre na porta e ficam espantados. A igreja recebe o milagre na porta e ela fica atônita, fica espantada. Não é muito diferente dos nossos dias. Esse texto vai falar que a igreja recebe o milagre e fica, mas o interessante é que nós precisamos entender que a igreja triunfante, ela deve crer que Deus faz além, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. A igreja pediu, recebeu o milagre na porta. E muitas das vezes nós temos pedido e nós não temos recebido, ou temos recebido. Quando recebemos não somos gratos, e quando não recebemos somos reclamões. Mas existe outra frase de Charles Spurgeon, que diz: quando trabalhamos, mas quando oramos, Deus trabalha. Deus faz além do que nós pedimos ou pensamos, porque Ele faz em nosso favor, independente da nossa oração. É segundo o poder dEle agindo em nós, é segundo a vontade dEle. Se você abrir a sua Bíblia em Efésios 3, o verso 20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. É segundo o poder dEle. A Ele seja a glória na igreja e em Jesus Cristo por todas as gerações, para todos sempre. Amém. E se nós abrirmos em 1 João 5,14 diz: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então a igreja deve crer que Deus faz além do que pedimos ou pensamos, porque é segundo a vontade dEle, é segundo o poder dEle que opera em nós. E nós precisamos entender, desde o dia que nós fomos chamados das trevas para a maravilhosa luz de Cristo, nós deixamos de ser sim servo do pecado, mas passamos a ser servo de Jesus Cristo. Então você perdeu a sua vontade, você já não tem vontade mais, é tudo segundo a vontade dEle. E muitas das vezes nós queremos entender os planos do Senhor. Eu costumo dizer, e vou dizer mais uma vez, nós não fomos chamados para entender, nós fomos chamados para ser fiel e obedecer.
Porque como é que uma mente humana tão pequena como a nossa vai entender os planos de Deus para mim e para a tua vida? Seria uma antropofobia tentar entender a mente de Deus. Então nós precisamos entender que nós devemos crer que Deus faz além do que imaginamos. E toda vez que nós crermos nisso, nós vamos ficar atônitos com o que Deus tem para nós. Porque nós não estamos verdadeiramente preparados para receber tudo que o Senhor tem para nos dar. A salvação é um exemplo disso. Quem disse que merecíamos? Nós sabemos que não merecíamos, mas mesmo assim Ele nos alcançou com a sua salvação, sem mérito nenhum, como o pastor Andrei falou aqui. Mas tem algumas pessoas que falam, mas eu estou orando, eu oro incessantemente, eu oro, mas não acontece. Tiago vai dizer que pedis e não recebeis porque pede mal, simplesmente por bel prazer. Então tudo é segundo o poder que opera, o poder dele que opera em nós, segundo a vontade dele. Então nós precisamos entender que a igreja triunfante deve crer que Deus pode fazer muito além do que você tem pedido e pensado. Nós precisamos, irmãos, muitas das vezes, se dobrar ao Senhor. Eu acho que, meu achismo, lógico, a igreja ela está querendo viver muito ao bel prazer, viver de qualquer jeito, e quer receber bênçãos, e continua a receber bênção. Nós vemos Deus derramando bênção todo o tempo, Deus fazendo milagre todo o tempo. Se nós pararmos hoje para falar, para olhar para a nossa vida, desde o momento que nós abrimos os olhos, quantos milagres o Senhor realizou na nossa vida. Ao abrir os olhos de manhã, já é um milagre, tu abriu o olho, muitos não abriram. Ao levantar, mesmo que meio zonzo, espreguiçar e o espelho escovar o dente, você está vendo a sua face. Estou inteiro. Muitas pessoas estão capengando, estão no hospital, estão travados. Nós estamos inteiros. Escovamos o dente, sentamos na mesa, mesmo que seja pão com manteiga e café, nós temos tido. Não há reclamação na nossa igreja que tem faltado pão com manteiga e café. Quando nós sentamos à mesa, tem um arroz e feijão, tem a mistura, a chamada mistura, da época do meu pai. Então Deus está realizando um milagre o tempo todo na nossa vida, está nos sustentando. E a igreja muitas das vezes se esquece de ser grato, de orar ao Senhor. Nós ouvimos relato, pedidos de oração no nosso grupo do WhatsApp das nossas igrejas, creio que aqui deve ter grupo da igreja também. Às vezes você vê o pedido lá e passa despercebido, você esquece, você não ora. Nós não temos crido como devemos crer, mas a igreja triunfante deve crer que Deus faz além do que pedimos ou pensamos. Amém? Caminhando para o terceiro ponto, nós vemos esse relato aí, a partir do verso 16, que Pedro faz sinal para que ele se calasse, conta como o anjo tirou ele da prisão, né, pede para anunciar a Tiago aos irmãos, e sai para onde nós não sabemos, o texto não fala nesse texto. E sendo já dia, houve não um pouco alvoroço, porque os soldados não sabiam o que havia acontecido com Pedro. Se no verso 9, Pedro estava tonto porque o anjo estava libertando, imagina os soldados. Como os soldados não ficaram batendo pino. No 19, Herodes tendo procurado não achado, submete as sentinelas a inquérito, ordenou que fosse justiçado, e descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Tópico 3, né, tem como, do 20 ao 24, tem como chave o verso 24, que fala assim: entretanto a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. A igreja triunfante passa por perseguições, por prisão, por sofrimento, grife do pregador, pandemia, porém continua a crescer e a multiplicar-se. A igreja pode passar por todos esses problemas. A igreja é triunfante, ela vai permanecer de pé. Se nós olharmos para a história, olharmos para o passado, quantos impérios se levantou contra a igreja? Se nós olharmos rapidamente e contarmos aí, nós podemos contar olhando para trás: Egito, Babilônia, Medo-Persa, Síria, Assíria, Grécia e Roma. Deve ter mais, agora não anotei, né? Mas quantos impérios se levantou contra a igreja do Senhor? Olhando para trás, os impérios se levantaram contra a igreja. Olhando para frente, a igreja é triunfante. Os impérios caíram, a igreja está de pé. Amém?
A Carla Janaína, a missionária Carla Janaína, esposa do pastor Sandro, certa vez ela falou uma coisa que é muito interessante para o momento que nós estamos vivendo. Ela falou que crente fiel é igual clara de ovo, quanto mais bate, mais cresce. Só que nós não queremos apanhar, nós queremos ser crente de monte, nós não queremos ser crente de vale, mas nós precisamos entender que nós vamos sofrer nessa terra. Essa igreja triunfante que eu estou pregando hoje aos irmãos, não é a teologia do triunfalismo, não é. Nós vamos sofrer, nós vamos passar pelo vale, sabendo que o vale é lugar de passagem, não de estadia. Nós caímos, levantamos, porque o Senhor, Ele é poderoso para fazer na nossa vida, e Ele nos chamou, e ninguém pode nos tirar da mão dEle. Ele nos assegura essa salvação. Então, se nós olharmos aí Romanos 8:18, traz um acalento ao nosso coração, quando Paulo diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Paulo vai dizer em 2 Coríntios 4:18, atentando nós para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são passageiras, as coisas que não se veem são eternas. A igreja triunfante vai passar por perseguição, né? Nós não passamos por perseguição religiosa, como nós falamos, mas passamos por algumas perseguições, neguinho, né? Caluniando, sofremos, né? Os universitários cristãos sabem como é que é estar na universidade e ser cristão. Nós não passamos por perseguição religiosa como nossos irmãos africanos e asiáticos, mas nós passamos por alguns momentos difíceis. Mas Paulo ele nos acalenta dessa forma. Então nós precisamos entender que esse texto da igreja apostólica, ele não romantiza o cristianismo para a gente, ele mostra que a igreja sofreu. E se a igreja apostólica ela sofreu, a igreja atual não vai ser só benefício, não é triunfalismo. Nós vamos padecer, mas a glória do porvir nos garante que vai ser maravilhoso estar. E lembrando, a igreja triunfante, ela vai ter o privilégio que nem Moisés teve, de olhar o Senhor olho a olho, face a face. Então, concluindo, né, lembrando os 3 tópicos que nós falamos aqui, a igreja triunfante ora incessantemente, a igreja triunfante deve crer que Deus faz além do que pedimos ou pensamos, a igreja triunfante passa por perseguições, prisões, sofrimento, grifo do pregador, pandemia, porém continua a crescer e a multiplicar-se. Conclusão: se você olhar a sua Bíblia agora, nesse momento, você vai ver do 1 ao 5, que Atos 12 começa com Herodes triunfando, Tiago morto e Pedro preso. Termina com Herodes morto, Pedro livre e a igreja crescendo. Porque a igreja do Senhor, ela é triunfante. Para concluir, você abre a sua Bíblia em Mateus 16, verso 18, eu creio que muitos sabem de cor, mas esse texto é o texto para fechar essa conclusão desse texto, que diz, Evangelho de São Mateus, capítulo 16, verso 18, diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós estamos edificados na rocha que é Cristo Jesus. Então a igreja do Senhor, ela é triunfante. E outra coisa, esse texto tem sido muito complicado, algumas pessoas têm trazido muito errado. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja parece que tem medo do inferno, tem tido medo do inferno, mas o texto fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, não prevalecerá contra a igreja. E a igreja muitas vezes tem temido a igreja não prevalecer contra a porta do inferno. Então nessa noite eu gostaria de agradecer aos irmãos por essa oportunidade, dizer que sempre é um privilégio estar com os irmãos, né? Mesmo que via online, não estamos acostumados com isso, ter que ficar olhando para a câmera, né? Parece até que somos artistas, tem hora, né? Qual câmera, essa ou essa, né? Parece que somos artistas, às vezes até nos sentimos importantes, sabendo que pela graça nós estamos aqui, né? E que o nome do Senhor seja glorificado nessa noite.
Mais uma vez quero parabenizar os pais da IEC de Coroa Grande, e essa mensagem, que ela possa fazer efeito devido no coração de cada um. Amém? Eu glorifico a Deus por essa oportunidade e agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Pastor Andrei, vou me acostumar. Agradeço ao licenciado Douglas por nos abençoar com essa palavra. É muito bom estar sempre ouvindo um homem de Deus, uma pessoa querida, e agradeço ao Senhor por falar conosco. Eu queria convidar o Ministério de Louvor para estar entoando o último louvor. Enquanto eles se preparam, eu gostaria de trazer algumas orientações aqui. O próximo culto será presencial, como nós falamos. É necessário marcar a sua presença, porque assim como um decreto que foi liberado para que possamos nos reunir, nós temos uma porcentagem máxima de pessoas a nos reunir dentro do templo, e essa porcentagem será controlada de forma a marcar o seu lugar. Então a primeira orientação é: crianças não venham, pessoas do grupo de risco, problemas de saúde, problemas respiratórios, não venham. O culto será transmitido, tá? Você vir será responsabilidade sua, mas entenda que Deus não vai te amar menos por você preservar a sua vida. Mas se você se sente à vontade, seguro, existem orientações àqueles a que desejam vir. A primeira é marcar. Mande um WhatsApp para a Michele, para o pastor, para alguém que esteja nessa responsabilidade. A secretária, que é a Michele atualmente, é a pessoa que está nessas marcações. E posterior a isso, traga a sua própria garrafa de água. Nós vamos evitar o uso do bebedouro, para que a gente não fique tocando todo mundo no mesmo bebedouro. O uso de máscara é obrigatório, então todos aqueles que irão vir, tragam a sua máscara. Não é permitido o aperto de mão, nem o abraço dos irmãos que estão aqui. Isso a gente já tem feito, mas é necessário lembrar, a gente tem 3 meses que não se vê, então certamente o coração ali vai falar muito alto, mas se contém ainda nesse primeiro momento. Não abrace o teu irmão, chegue cedo, chegue 20 minutos antes, porque será feita a aferição da temperatura daqueles que vão vir, será feita a orientação dos locais a sentar, a higienização das mãos, possivelmente dos pés também. Então chegue pelo menos 20 minutos antes. Não haverá salinha para criança, tá? A igreja será fechada após 10 minutos do término do culto, para que a gente não fique reunido aqui na frente. Então logo será fechado. Então essas são as nossas orientações. A gente continua pedindo aos irmãos que estejam em oração, para que nesse momento de retorno os índices não cresçam, as coisas não se apertem ainda mais, e que o Senhor então continue a nos abençoar. Eu gostaria de estar orando mais uma vez para encerrar esse momento de reunião aqui, e pedir ao Senhor que continue a nos abençoar e nos dê uma semana abençoada, em nome de Jesus. Santo Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor tem sido um Deus presente nas nossas vidas até o momento. Nós cremos e temos a certeza que o Senhor continuará sendo esse Deus presente, o nosso Deus. O nosso pedido encha o nosso coração da tua presença, encha, Pai, a nossa mente do teu Espírito, para que possamos te ouvir, ó Pai, e servindo ao Senhor, servindo com alegria, possamos então viver o nosso culto de verdade, a partir desse momento até a próxima reunião. Não que esse momento não seja um culto real, mas esse momento é uma celebração alegre, e o nosso culto verdadeiro é o nosso culto racional, no qual, ó Pai, nós te glorificamos, muitas vezes em silêncio, longe das câmeras e dos holofotes. Nos dê força, ó Pai, porque nós temos as nossas dificuldades, cada um com a sua fraqueza, cada um com a sua concupiscência, mas formando o mesmo corpo, fazendo parte desse corpo que o Senhor Jesus é a cabeça. Nós pedimos, continua, Pai, a nos conduzir. Abençoa, Pai, o licenciado Douglas. Senhor, continua a falar o seu coração, continua a dar a ele inteligência, sabedoria, para que ele possa continuar falando conosco. Tem sido uma bênção. Continua a abençoar o irmão Roberto, o irmão Ivan, o irmão Miguel. Pai, abençoa o nosso pastor, a sua família, os nossos oficiais, ó Deus. Pai, que cada direção, ó Pai,
que a igreja há de tomar nesse momento, que cada reunião, que cada direcionamento, ó Pai, seja tomado pelo Senhor por meio dessas pessoas que estão à frente, mas que, ó Deus, sobretudo, o Teu nome seja glorificado em todas as coisas. Nós te agradecemos e te consagramos as nossas vidas, no nome santo de Jesus, e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, o nosso Salvador, e a comunhão e as consolações do doce Espírito Santo sejam conosco hoje, com toda a igreja reunida sobre a face da terra, e todos aqueles que esperam e anseiam a volta do Senhor Jesus possam dizer amém. Vamos agora entoar esse último louvor e está encerrado esse momento de culto. Até o próximo culto, se assim o Senhor nos permitir. Amém.